Aquieta o teu coração porque é momento de reflexão. Em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7 a 9, está escrito: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Oh, meu irmão e minha irmã, sabe, eu tenho ouvido muito nos últimos dias sobre o preço de se servir a Deus, o preço de servir a Cristo, o pagar o preço. Tenho ouvido muito essa expressão e normalmente se fala dessa expressão com um ar de pompa, com um ar de superioridade, como de fato isso fosse desgastante para aquele que serve ao Senhor dos Senhores. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta diferente. Eu quero te provocar uma pergunta contrária. Fala-se muito sobre o preço de servir a Cristo, mas diga-me, qual é o preço de não servi-lo? Qual é o preço de você não servir a Cristo? Pense nisso. Quando se trata do conhecimento de Cristo, todas as outras coisas perdem valor. Nosso tesouro é Cristo Jesus, é sermos dele e ele ser nosso. Ele é a nossa pérola de grande valor. Não tem escala para medir comparado com o restante. Seria como você medir a distância da Terra ao Sol em centímetros. Não dá, não tem escala. Tamanho é o valor de Cristo para nós. O convite a você, meu irmão e minha irmã, cuidado para não transformar Cristo em um fardo para você. Cuidado para não passar a ideia e transmitir a ideia de que Cristo é pesado para carregar, porque Ele mesmo diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é deleitoso. Portanto, eu disse antes e eu repito, se o fardo está pesado é porque não é o fardo de Cristo que você está levando. Muitas vezes, nós levamos fardos religiosos e acreditamos que estamos levando o fardo de Cristo. Mas ele é muito claro ao dizer que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, se está pesado, não procede de Cristo. Eleve o seu pensamento para Cristo. Lance sobre ele as suas ansiedades. Ele tem cuidado de nós. Meu Cristo, meu Jesus não é um fardo para mim, pelo contrário, eu sou um fardo para Ele. Ele foi para a cruz por causa dos meus pecados, Ele se entregou na cruz do Calvário por causa da minha iniquidade. Eu que estava debaixo da ira de Deus, era merecedor da ira do Todo-Poderoso e Ele foi moído por causa dos meus pecados, das minhas transgressões. Como posso eu tratar a Ele como se Ele fosse um fardo para mim? De maneira alguma. Cristo é o meu deleite, jamais o meu fardo. Cristo é o meu prazer, jamais um desprazer, um dessabor, de maneira alguma, pelo contrário. Ele é meu refrigério, Ele é meu descanso, é nele que eu deposito a minha paz, a minha esperança. É Ele que de fato me motiva a continuar vivendo dia após dia, sabendo que essa maldade que nos cerca tem prazo de validade, sabendo que um dia eu estarei em um lugar, contemplarei a face de Deus, onde não haverá morte, pranto, dor, tristeza, fome, nada mais dessas coisas que hoje existem e não para de crescer. Todas essas coisas irão passar. Portanto, Cristo é para mim motivo de deleite, jamais, jamais de fardo, jamais de peso. Não deixe que o inimigo faça você pensar que Cristo é um fardo a ser carregado, porque Ele não é, meu irmão. Que Deus abençoe e que você, de fato, espere nele e veja nele motivo de deleite, como a própria palavra acabou de dizer, nas palavras do apóstolo Paulo: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo, porque comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o que são as outras coisas? O que são as outras coisas? Afinal, quem sou eu para que o Deus de toda a terra se importe comigo? Sem dúvida nenhuma, meu Salvador, meu Senhor, Ele é simplesmente a razão pela qual eu acordo todos os dias.
governador e secretário de Estado, nós conquistamos a primeira casa da mulher brasileira para... Glória a Deus, coisa boa.